Olá, eu sou Ana Carolina, professora do curso de Design da UFPE, do campus do Agreste. E aqui eu pretendo comentar o conteúdo desse livro, de minha autoria, Imagem, Paisagem e Situação, uma apreensão do design na cidade. Então a ideia é aprender a cidade, conhecer a cidade, vivenciar a cidade, estudar a cidade do ponto de vista do design. O design e o seu caráter inovador, funcional, mas também subjetivo e comunicador e principalmente atrativo. E a ideia é juntar essas duas percepções para que a cidade ela se torne um bom atrativo, um ambiente de vivências e de agradável, né, gentil, palpável para os seus habitantes e seus visitantes. A abordagem ela se apoia no mobiliário urbano como um artefato de design para entender a constituição do espaço. O mobiliário urbano com esse papel de constituir espaços, locais de vivência e a escala a ser estudada é exatamente a escala humana, a escala do pedestre, do observador em movimento, daquele que está na sua ação cotidiana, do dia a dia. Então, a ideia é articular melhor a macro escala da urbe, da cidade, e a micro escala do sujeito, que utiliza o banquinho, a torre de iluminação, e que assim esse sujeito possa se sentir, esse pedestre, possa se sentir num local que não é hiperdimensionado, e que ele esteja confortável, né, na sua escala. Às vezes a gente tem a sensação de que os prédios, os carros, as grandes vias estão mais confortáveis na cidade do que o próprio pedestre, a própria pessoa. Então, o livro ele estuda o mobiliário urbano como um elemento que constitui o espaço. E ele se propõe a entender a articulação entre a macro escala da cidade e a micro escala dos elementos que compõem a cidade. Então, é uma relação de estudo entre a cidade e o objeto. Essa relação, ela é estudada, ela é investigada a partir da escala humana, do observador, do que o observador pode ver, né? Tendo como principal elemento o pedestre. E o espaço que a gente utiliza como estudo é a orla da Praia de Boa Viagem, o principal, né? Outros ambientes também são investigados. O primeiro capítulo, ele se propõe a estudar os principais conceitos, os conceitos chaves do livro, como o design na cidade, o meio urbano e principalmente o mobiliário urbano. E aí faz uma perspectiva histórica e uma classificação a partir de outros autores sobre esses objetos, sobre esses artefatos. Já o segundo capítulo propõe um conjunto de ferramentas de análise. Então, ele já é mais relacionado, já tenta aplicar um pouco a teoria a um estudo de campo. E essas ferramentas de análise que são propostas, elas têm como referência 3 vertentes teóricas do urbanismo que justificam o título do livro. Lynch, Kevin Lynch, esse primeiro autor, ele propõe a imagem da cidade como um elemento de percepção da cidade. Já Cullen, um segundo autor, ele estuda a cidade a partir da paisagem, das paisagens que são formadas num trajeto, né, ele até chama isso de visão serial, que é o decorrer de um trajeto. Então, a paisagem para Cullen já é formada por elementos pequenos que compõem um todo, incluindo os mobiliários urbanos. Por fim, a situação é a percepção de um grupo de cunho político e artístico da década de 60, de sociólogos, chamado Internacional Situacionistas, que criticavam a ausência de paixão do meio urbano, a ausência de paixão de se intervir no meio urbano, e que acabava causando espaços de espetáculo e não de vivências. E eles defendiam que o espaço urbano deveria criar situações a serem vividas.
Então, a partir desses 3 autores e também do estudo a partir de ferramentas de design, é proposta uma análise da cidade, através do caminhar na cidade, do trajeto a pé, a deriva, como dizem os situacionistas, e também de uma compilação desse estudo de investigação através da própria experiência do espaço, com mapas psicogeográficos e mentais de registro do estudo. Nesse terceiro capítulo aqui, a orla da Praia de Boa Viagem, ela já é estudada dentro dessas ferramentas de análise propostas no capítulo 2. Então, ela é dividida em setores e a investigação, ela começa parte por parte desse caminhar, desse trajeto, dessas paisagens e situações que são formadas. Então, aqui, a proposta dessa ferramenta de estudo é imaginar a contemplação do mar, que é o principal elemento de contemplação, por exemplo, considerando todas as interferências que são colocadas, né, como mobiliários urbanos. Então, eles são evidenciados e a gente passa a imaginar, a compreender a força que eles constituem nessa paisagem. Então, vários estudos são feitos a esse respeito e análises também de toda a orla para entender um espaço completo. Os mobiliários também são estudados um a um da orla da Praia de Boa Viagem, são analisados a partir das suas funções, das funções dos espaços e comparados com outros locais também, em outras cidades com características semelhantes, com funções semelhantes. Por exemplo, aqui, o banco da orla, ele induz, inconscientemente, a contemplação dos prédios e não do mar, que é o principal elemento de contemplação, por conta dessa sua implantação contínua, diferente do banquinho de Copacabana, que já propõe uma integração não só física entre espaços, né, do calçadão e da areia, como também uma integração visual, de contemplação do mar, né, de quem tem que ser realmente contemplado. Mais adiante, a Praia de Boa Viagem, ela sofreu algumas intervenções que também são analisadas no livro, também são contempladas. No quarto capítulo, aqui nessa parte, algumas categorias de análise de Joca Guedes são super importantes como ferramenta de estudo do espaço, principalmente a orientação da forma e a proporção que Guedes propõe para entender a parte construída como elemento formal, e também a temporalidade, que considera as modificações do espaço no decorrer do tempo, em tempos curtos como períodos mais longos, durante a semana e final de semana, ou mudanças de estação e de anos, né, históricas. E todas essas análises e categorias, elas são testadas na orla da Praia de Boa Viagem, comparando com outros espaços também, para que seja feita uma análise comparativa. Por fim, a conclusão que a gente tem é alguns parâmetros que se propõem a guiar novos projetos para o meio urbano, e eles colocam em primeiro lugar a importância da história, do estudo, da vivência, da experimentação, da manutenção do espaço, do bom aproveitamento da calçada para torná-la acessível, no sentido de acessível realmente a todos, de segura. E, por fim, considera as peculiaridades do mobiliário urbano para que a cidade ela seja realmente o mais diversa, o mais agradável e o mais gentil para os seus pedestres, né? Para que ela seja realmente cada vez mais utilizada. O livro está disponível nas principais livrarias: Amazon, Submarino, Shoptime, Americanas, e também na editora Pris, que foi a editora que publicou, tá?
vocês também podem comprar comigo. E aí a gente conversa sobre cidades juntos. Obrigada!